Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. Hoje, 19 de junho de 2025, é feriado de Corpus Christi e uma tradição da data é a elaboração de tapetes feitos com serragem colorida enfeitando as ruas. O costume popular é comum em diversas regiões do mundo, incluindo o Brasil. Os tapetes também são decorados com flores e outros elementos naturais, formando imagens e desenhos religiosos. As baixas temperaturas desafiam os criadores de suínos. A taxa de mortalidade de leitões pode subir de 6%, com 25 graus em média, para 31% em temperaturas próximas de 10 graus. Para entender o tamanho do problema e como proteger a criação, eu converso agora com a médica veterinária da Mig Plus, Laura Espíndola Argente. Tudo bem, Laura? Tudo bem, Thaís, tudo certo. Obrigada pelo convite aí. Bem, queria começar te perguntando por que ocorre esse aumento tão grande na mortalidade de leitões conforme vai baixando a temperatura? Na verdade, a gente sabe que o suíno, ele é um animal que ele tende a ser mais sensível às alterações de temperatura, né? Então, os animais adultos, com a questão da temperatura um pouco mais alta, e os animais jovens, né, os leitões ao nascimento, com a questão da temperatura. E assim, a gente sempre tem a ideia, a gente sabe que leitões, ou qualquer neonato que seja, eles são deficientes em energia, né? Então, além deles terem pouca energia o suficiente para chegar na mãe ali no teto e mamar o colostro, eles também têm um sistema termorregulatório que ainda é um pouco imaturo. Então, a gente une esses dois fatores, né? E acaba tendo essa dificuldade ao nascimento, principalmente no inverno, né? Eu gosto de comentar assim com os produtores, né? Imaginem vocês nascem ali numa temperatura corporal alta, né? Estavam num ambiente de temperatura alta, que é após o nascimento ali, e chegam num ambiente que está frio, gelado. Como hoje, por exemplo, é um dia aqui onde eu moro, no Rio Grande do Sul, que a gente teve temperaturas aí próximas dos 3 graus. Então, é um animal que ele tem dificuldade em se regular termicamente falando, né? A temperatura tem pouca energia, praticamente suficiente para chegar no teto da mãe e mamar. E ainda nasce, né, molhado ali, fica gelado muitas vezes num ambiente sem um suporte de energia, uma lâmpada ou uma fonte de calor para ele, né? Então, todos esses fatores aí associados acabam trazendo para a gente na produção essa dificuldade de o animal nascer, se manter vivo e aquecido, né? Conseguir chegar no teto da mãe e aí sim conseguir mamar o colostro e sobreviver. Então é uma soma de fatores, né, que podem, se qualquer um deles ali a gente acaba tendo uma dificuldade, um pouquinho menos de energia, a gente acaba somando para que a gente tenha aumento de mortalidade nas maternidades. Mais ou menos é esse o processo, né? E com o passar do tempo se aprimorou a genética para que cada fêmea parisse mais leitões. E isso acaba trazendo um desafio também, né? Com certeza, né? A mãe ela acaba produzindo muito mais e às vezes eu falo também, né, assim, as fêmeas hoje têm dificuldade em cuidar dos leitões, mas não é como uma forma de dizer que isso é uma falha das genéticas, muito pelo contrário. Hoje elas nascem muito mais leitões, né? Imagina eu quando eu estudei lá atrás, a gente falava em 12 nascidos totais, 10 nascidos totais. Hoje a gente tem granjas com médias 16 nascidos totais, né? Então, tudo isso acaba gerando mais dificuldade, tanto da mão de obra quanto da mãe em cuidar desses leitões, né? E muitas vezes a gente percebe uma dificuldade na produção de colostro, que eu gosto de dizer para as pessoas que ele é o ouro, né, da vida do leitão. Então, leitões que não conseguem ter acesso ou que consomem menos do que os 250 ml, que seria o mínimo necessário para, digamos assim, sobreviver e desempenhar bem, eles acabam tendo dificuldade, justamente de desempenho e de sobrevivência, né? Então, as fêmeas hoje elas produzem muito bem, porém, quando a gente vai avaliar a produção de colostro desses animais, o volume de colostro que elas têm, muitas vezes não chega a nem 200 gramas ou 200 ml por animal, né? E aí a gente começa a ter esses prejuízos de aumento de mortalidade e redução de desempenho de maternidade mesmo, né? Bom, e aí a gente entra num ponto importante que é bem a tua área, né, Laura, que é a suplementação, porque tem que dar uma ajuda aí de vez em quando
para esses leitões que não estão conseguindo mamar? É isso aí. Assim, eu costumo dizer, né, gente, uma vez a gente conseguia ter bons resultados com o manejo que a gente fazia lá nos anos 90, 2000. Hoje a genética evoluiu, as fêmeas evoluíram, os animais estão exigentes, né? Então, assim, por que não a gente lançar a mão de estratégias que nos facilitem, trabalhar com esses animais e mantê-los vivos, né? Que eu sempre falo. A gente inseminou, a gente cuidou da fêmea gestante, ela veio para maternidade, ela pariu bem e às vezes a gente literalmente morre na praia, né? A gente perde os animais quando não poderia mais perdê-los, que é esse momento entre nascer e mamar o colostro. E assim, muitas vezes a gente pode não ter só a mortalidade é um dos fatores, né? O que a gente consegue ver com mais facilidade, mas que nem eu comentei antes, muitas vezes a gente percebe que os animais não têm o desempenho que a gente espera, né? Muito comum o produtor chegar e dizer, mas a minha fêmea tá com bastante leite, os leitões estão mamando, mas chega lá no desmame, eles dizem assim, o meu leitão parece de isopor, porque ele não pesa. E na verdade o colostro ele tem todo um papel de maturação intestinal, né, de desenvolvimento de microvilosidades que acaba ficando prejudicado. Então, para a gente conseguir suprir essa necessidade, esse gap ali que a gente tem entre o que a porca produz e o que de fato os leitões precisariam consumir, hoje a gente tem ferramentas, e é uma das áreas que eu trabalho, para suplementar esses animais, né? Então, assim, não só pensando em questão de mortalidade, mas também em questão de desempenho. E hoje a gente já tem vários trabalhos mostrando aí que o que acontece com o leitão na maternidade está diretamente relacionado também ao restante da vida dele, né? Ao desempenho de creche e terminação. Então, um animal que desempenhou bem dentro da maternidade, ele tende a ser um animal que desempenha bem para frente, né? Ali, um bom começo é fundamental para o grande final, que a gente sempre fala, né? Como para todos os seres vivos. Mas você falou aqui também sobre a questão do leitão nascer molhado. Além da suplementação, tem algumas práticas de manejo também na maternidade que podem contribuir para esse bom começo, digamos assim, Laura. Perfeito. Não, o manejo ele é essencial, né? Isso é uma das coisas que eu tomo muito cuidado, porque quando a gente trabalha com suplementação, é muito fácil o pessoal entender assim, ai, beleza, não preciso mais então cuidar, não preciso fazer manejo de colostragem, não preciso fazer revezamento de mamada. E não é isso que a gente está querendo trazer, né? A gente está querendo trazer uma facilidade para a mão de obra, mas que as pessoas entendam que eu vou precisar tomar cuidado desses animais ao nascimento, secar esses animais, né, para que eles não percam mais temperatura, ter fontes de calor para esses animais ao nascimento, dependendo da região, cortinado duplo, instalação aquecida, né, pensando, um bom escamoteador, pensando no leitão. Então, assim, não é só, eu digo, quisera nós termos um produto mágico que resolva todos os problemas, né? Mas não é isso. A gente tem que trabalhar em conjunto. A suplementação ela vem para auxiliar, mas ela não é o milagre que vai resolver os problemas da granja, né? Com certeza a mão de obra é super importante, essa atenção dentro das maternidades ela é essencial para que a gente consiga ter um bom resultado também. E se fala muito num tripé, que é nutrição, manejo e genética. O Rio Grande do Sul e o Brasil têm um grande desempenho na suinocultura. Vem se desenvolvendo há muito tempo. E é preciso também essa questão que você citou da capacitação de quem trabalha nas granjas para conseguir obter o melhor potencial em todos os aspectos, né, Laura? Sim. Eu trabalho muito fazendo treinamento em granja, né, Thaís? Porque eu acredito muito nessa questão da capacitação. E de a gente sempre trazer a informação, a gente sempre repetir a informação. A gente sabe que muitas granjas têm rotatividade de pessoal, então a gente precisa manter esse pessoal atualizado, né? Não só atualizado, mas eu acho importante também essa capacitação, no momento que a gente para, sai daquele automático do dia a dia da granja, que quem tá dentro da granja sabe que não é fácil, né? Mas é o momento que a gente para pensar nos nossos manejos, para a gente rediscutir pontos que talvez possam estar sendo esquecidos. E sem dúvida, assim, não existe, como eu falei, não existe o milagre, né? Então a gente precisa que essas pessoas estejam atentas
E outro ponto que eu acho super importante, Thaís, que eu gosto de falar, assim, ó, que as pessoas entendam o porquê que elas fazem as coisas e a importância do que elas estão fazendo, né? Então, muitas vezes eu pergunto lá, o que que é o colostro pro leitão? Daí a pessoa fala, né, é para vacina, é para energia, mas eles não têm muita noção do impacto que o leitão mamar um pouco menos tem, né? Ou às vezes não param para pensar assim, o meu leite tá lá, mamou um pouquinho, chegou no teto da mãe, tá tudo certo. Aí quando a gente pega, assim, eu gosto de pegar uma garrafinha dessas de água de 500 ml, digo assim, gente, o leitão tem que mamar metade disso aqui para ele desempenhar bem, assim, daí eles olham assim e dá um, parece que dá um susto, sabe? Então, assim, eu Sim. acho que essa capacitação e também nós técnicos conseguirmos de fato passar a informação para a mão de obra que está na granja é importante. Às vezes, se eu falar assim, 200, 250 ml, fica uma coisa muito vaga para eles, né? Agora, no momento que eu pego uma garrafinha d'água e mostro, ó, essa garrafinha tem que dar para 2 leitões, metade, metade. Eles, meu Deus, é bastante. Então eles começam a entender a importância, o porquê aquecer, né? A dificuldade que a gente tem em aquecer. Então, assim, até às vezes eu falo assim, viu? Imagina vocês no inverno, toma banho e deita molhado lá na grade pra ver como é que vocês vão ficar. Vocês vão morrer de frio. Imagina por que que a gente quer fazer isso com o filho dos outros, né? Eu sempre falo. Então o pessoal acha graça, mas é uma forma também de gravar, né? Essa informação que é importante. E levar a capacitação numa linguagem que o trabalhador possa entender, porque a gente tem duas realidades distintas aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é a suinocultura integrada, a agroindústria, e o suinocultor independente. Todos eles precisam ter a mesma compreensão quando se trata de bem-estar animal e de manejo, especialmente nessa fase da maternidade. É, exatamente, assim, e às vezes eu vejo que a gente falha em repassar essa informação, né? Muitas vezes nós técnicos queremos ser extremamente técnicos ou trazer a informação, a melhor informação possível, e não necessariamente ele está sendo bem absorvida, né? Que nem o exemplo ali da garrafinha de água, do colostro, mesmo pessoas que já têm tradicionalmente trabalhado com sinocultura, que entendem já de família da atividade ali, quando a gente faz essa brincadeira, o pessoal fica, nossa, eu nunca tinha parado para realmente entender dessa forma, né? A gente fala 200, 250 ml, a pessoa fica meio vaga a informação ali. Então, eu acho importante a gente entender, né, o nosso interlocutor entender quem está conversando com a gente e tentar fazer com que ele entenda e ele interaja com o que tu está falando da melhor forma possível, né? Eu acho que eu entendo como sendo a melhor forma da gente conseguir gravar a informação na cabeça das pessoas. E além disso, Laura, é importante, a gente falou um pouco antes sobre suplementação, que junto com essa genética aprimorada do suíno, do animal em si, também vem um aprimoramento da tecnologia em cima dessa suplementação. Essa ajuda aí que a mão humana pode dar nesses animais de produção, né? É, com certeza. Hoje a gente tem aí, eu particularmente trabalho com um produto que ele é muito semelhante ao colostro, né? Inclusive na sua apresentação. E até por isso que eu te falei que eu tomo muito cuidado em quando eu chego para apresentar o produto ou para treinar a equipe para usar o produto, que ela não confunda uma facilidade de manejo com agora eu não preciso mais fazer, né? Muito pelo contrário, é só uma forma da gente auxiliar o pessoal na granja. Mas assim, a gente trabalha com insumos importados, a gente tenta reproduzir, claro que exatamente igual o colostro, né? Como eu falei, ele é o ouro ali do leitão, né? A gente não consegue ter, mas a gente consegue ter produtos hoje que conseguem ficar muito próximos em qualidade, né? Então, não com o intuito de substituir, mas a gente ter produtos extremamente bons e qualificados para que esse leitão tenha um bom suporte. Então, até na questão assim de pode acontecer, né? Às vezes acontece numa granja, a fêmea morreu, granjas menores, às vezes não tem nenhum outro suporte para dar, o suplemento também entra nesse momento como uma ferramenta, né? Então, eu sempre digo assim, são ferramentas para a gente executar o nosso trabalho da melhor forma, não são substitutivos de nada, né? Agora, você falou que tem alguns leitões que mamam menos nessa primeira etapa. O produtor ou quem trabalha na granja, ele precisa ficar atento ou toda leitegada recebe o suplemento junto? A gente, quando, assim, quando a gente tinha menos nascidos totais, nascidos vivos, né? A gente até focava um pouco mais em suplementar os menores, né? Que eram os mais fraquinhos, que não conseguiam acessar muito bem o teto. Hoje a gente já começa a pensar um pouco diferente, por dois motivos. Primeiro,
O leitão grande, ele muitas vezes também está precisando de auxílio, né? E aí, eu acho até assim, eu digo, gente, parem para pensar, vocês pegam os maiores leitões e vocês puxam o freio de mão deles o tempo inteiro. Então, a gente não suplementa, a gente às vezes tranca mais vezes no escamoteador para fazer revezamento de mamada na colostragem. Se precisar até desmamar antes, é o primeiro que a gente tira antes do desmame jovem e coloca lá na creche. Às vezes quer dar menos ração pré-inicial para ele, porque ele é grande, né? E aí, no fim das contas, o animal que tem a capacidade genética de nos dar realmente peso e resultado no desmame, a gente está puxando o freio de mão dele o tempo inteiro. Então, esse é o primeiro ponto. E agora vamos considerar o volume, o número alto de nascidos, né? Hoje a gente já fala que a partir do oitavo, décimo leitão nascido, a gente já pode considerar esse animal um animal de risco, independente do tamanho dele, né? Então, assim, vamos considerar uma leitegada que nesses a gente vê umas notícias aí, 20, 24 leitões nascidos, até mais, tá? Olha quantos leitões dessa leitegada são leitões de risco. Às vezes a gente tem mais da metade dos leitões já considerados sendo como de risco. Então, independente do peso, e aí tu pensa, esse animal que nasceu lá por vigésimo quinto, ele estava ali durante todas as contrações. Quando ele chegar no teto para mamar, talvez não tenha mais nada para ele de colostro, né? Ele vai ter uma disputa homérica com os irmãos dele, né? E até que o leitão nasce e consiga ter a mesma força de um outro leitão ali. Então, assim, são vários fatores que acabam trazendo essa ideia de que talvez a gente possa olhar diferente para a leitegada, não só como, vamos fazer só nos pequenininhos. Eu sempre falo, o pequenininho, ele é um animal que a gente não quer perder, tá? Mas ele não tem o mesmo potencial genético do carinha lá que nasceu com 1,4 kg, né? Como a gente vê por aí, até mais, talvez. Então, o leitãozinho pequeno, ele é uma categoria que tem uma mortalidade, uma taxa de sobrevivência menor, mas a gente não quer perder, então a gente trabalha com eles. Porém, lembrando que o grande também pode estar morrendo esmagado, e a gente às vezes pensa assim, ele morreu do nada, né? Ou talvez ele refugou do nada. O do nada sempre tem uma explicação, talvez a gente não esteja enxergando ela. E muitas vezes, quando a gente faz o trabalho de esses animais que são esmagados, a gente abrir e olhar o estômago, muitos estão com o estômago vazio, mesmo os leitões que nasceram pesados, né? Então, mostrando que talvez a gente precise de fato dar atenção para esses animais de uma forma diferente. Então, tem manejos que o pessoal ainda opta em fazer só nos pequenininhos, a suplementação, né? Tem manejos que o pessoal suplementa a partir do oitavo nascido, né? Então, eu sempre falo que granjas são organismos vivos, né? Cada uma tem um funcionamento diferente, a gente tem que entender o funcionamento da granja. Mas os melhores resultados que a gente vê hoje são em granjas que suplementam 100% dos animais ao nascimento. Porque, que nem eu falei, tem a questão da energia, tem a questão da proteína do colostro, mas também tem a questão da maturação do desenvolvimento intestinal, das microvilosidades. Então, assim, ainda porque esse suplemento também tem probiótico, então a gente acaba trazendo a parte de colonização intestinal, de saúde intestinal, desenvolvimento de microvilosidades. Então, é um pacote de fatores ali que auxiliam todos os animais, independente se é o primeiro, se é o último, se é mais pesado, se é mais leve. Então, que nem eu falei antes, as genéticas hoje elas estão extremamente exigentes. Então, se a gente consegue entregar para elas o que elas precisam para desenvolver, com certeza a gente retorna em resultado. Então, é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, assim, né? Mas é caro, é custo, é não sei o que. Eu digo, gente, coloquem na ponta do lápis o retorno sobre o investimento. Eu coloquei X reais naquilo ali, mas quanto que isso me devolveu o investimento, né? Sim. E muitas vezes a gente toma um susto, porque investimentos que a gente acha que são caros nos retornam muito mais. Então é sempre válido a gente analisar os resultados e saber o retorno que esse investimento que a gente está fazendo tá trazendo para a gente. Muito bem, quero agradecer a participação da Laura Espíndola Argente, da MIG Plus. Obrigada pelos esclarecimentos e esse alerta aí a quem trabalha com suínos. Ficar atento às baixas temperaturas que agora vão ser mais comuns daqui para frente no estado. Obrigada. Isso aí, obrigada, Thaís. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Obrigada. O Agrocultura RS faz um intervalo, em seguidinho a gente volta. Até já. Estamos de volta com Agrocultura RS.
E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Pois então, Thaís, são números fabulosos aí nesse início de ano, nesses primeiros 5 meses aí do ano, sobretudo em maio. Apenas em maio aí o Brasil exportou para os Estados Unidos mais de 1000% comparado a maio de 2024. E isso abre aí, digamos assim, bons precedentes aí para a avicultura de postura brasileira, para a produção de ovos brasileira, né? Lembrando que o Brasil, até o ano passado, transacionava em nível internacional de 2 a 3% de tudo que o mundo comercializava em ovos entre países. Aí. Ou seja, o Brasil tinha uma exportação bastante incipiente, 2 para 3%. O Brasil era, entre os exportadores, o 8º maior exportador do mundo, aí, muita gente na frente. Lembrando que o Brasil tem uma tradição avícola bem importante. Faz 50 anos que o Brasil passou a exportar carne de frango, exatamente agora, em 2025, foi em 75 os primeiros embarques lá para o Oriente Médio, enfim. E o Brasil, digamos, nunca foi muito tradicional nas exportações de ovos. E em frango, o Brasil já é o maior exportador mundial, já detém aí algo 1/3 de tudo que é transacionado no mundo. Ou seja, eu acho que chegou a vez do Brasil. Hein? Alguns elementos muito importantes aí que são destacados pelo setor. Eu conversei aí nos últimos dias com o pessoal ligado ao setor de ovos, hein? Sobretudo a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, né? Tem essa crise generalizada aí da influenza aviária nos Estados Unidos, que chegou nos 50 estados, chegou até o gado de leite, lá a gente abordou isso aqui. E o Brasil, apesar de ter tido esse caso aqui no Rio Grande do Sul, é uma situação que está sob controle, já estão, digamos assim, até alguns mercados externos já estão se abrindo aí para o Brasil. O Brasil mostrou que tem essa segurança sanitária aí, ou seja, o Brasil tem essa grande chance aí mostrou e está mostrando que tem, digamos assim, uma produção saudável aí seja de frango, seja de ovos, né? Tem um movimento bem importante aí em nível internacional, partido do Brasil, que são 2 grandes empresas brasileiras que estão fazendo aquisições gigantescas aí. A Granja Faria, ela comprou na Europa, na Espanha, 2 grandes empresas de lá, uma delas a segunda maior da Espanha, outra menor, e ela, a partir de então, ela passa, digamos assim, ela quer passar a produzir ovos também na Espanha e abre caminho para o ovo brasileiro, né? Outra grande empresa brasileira, a Granja Mantiqueira Brasil, teve 50% das ações adquiridas pela JBS. A JBS é simplesmente a maior empresa de carne, brasileira também, a maior empresa de carnes do mundo. Ou seja, ganha um corpo muito maior a Mantiqueira Brasil. E agora, quinta, sexta-feira da semana passada, o presidente da Mantiqueira Brasil já anunciou que vai passar a produzir ovos nos Estados Unidos também. Algo muito, também um investimento bastante grande. Ele quer para passar a ter digamos assim, um volume de vendas lá de 500 milhões a 700 milhões de dólares, ou seja, entra com tudo nos Estados Unidos. Essas 2 empresas, digamos assim, que são gigantes em nível internacional, são as 2 maiores brasileiras, digamos, a partir do momento que elas passam a também operar em outros países, elas também, digamos assim, abrem caminho para as exportações exportações dessas empresas. E a gente e nisso tudo a gente também lembra aqui algumas vantagens competitivas da produção de ovos no Brasil. Aqui no Brasil tem, digamos assim, algumas
vamos usar o termo facilidade, para se ampliar em muito a produção de insumos para alimentação de aves, de frango, de galinha poedeiras, que é o milho. Digamos assim, o Brasil tem essa possibilidade aí de, digamos assim, de gerar muita comida para ampliar seus plantéis e para ampliar a produção de ovos. E isso é bem importante assim para poder atender esses mercados aí do mundo. O Brasil também está conquistando os mercados europeus, que isso é bem importante na questão da sanidade, como o mercado americano, até por essa expansão aí das vendas para lá, também o mercado japonês, ou seja, o Brasil ganha um sinal verde para o mundo todo. E uma curiosidade, São Paulo é o maior produtor disparado aí do ovo brasileiro, 26% a 30%, e tudo que é produzido no Brasil de ovos é em São Paulo. Entre os exportadores, entre os produtores, o Rio Grande do Sul é o quinto maior produtor, mas em exportações o Rio Grande do Sul detém aí em torno de um terço de tudo que é exportado sai aqui das granjas gaúchas. O Rio Grande do Sul é o maior exportador, entre os estados, o maior exportador brasileiro. Vem boas notícias aí para o ovo brasileiro, Thaís. Certamente aí o Brasil vai se tornar gigante também nas exportações no mundo, em todo o mundo aí, assim como já é em vários segmentos agrícolas. Quinta-feira é dia de falar sobre direito no campo com o advogado especialista em direito do agronegócio, Francisco Torma. Tudo bem, Torma? Oi, Thaís, tudo bem? Olha, mais uma quinta-feira que nós estamos aqui conversando sobre direito e agronegócio. E hoje é uma quinta-feira feriado, mas é aquela coisa, se o agro não para, muito menos nós iremos parar, porque temos pautas sempre muito importantes. A exemplo do decreto 12.502, que saiu na semana passada e que regulamenta a fiscalização agropecuária aqui no Brasil. Decreto muito importante justamente por criar as regras do jogo para os procedimentos de fiscalização agropecuária que o produtor rural se sujeita. É muito importante saber como é que funcionam as regras para que nós tenhamos segurança jurídica. Destaquei 3 pontos importantes aqui desse decreto que traz todos os procedimentos então para a nossa fiscalização agropecuária. Primeiro, importantíssimo, fiz um apontamento aqui, 20 dias, que é o nosso prazo para defesa. Sim, se o produtor rural recebe um auto de infração, isso não significa que ele já está condenado, que isso já está decidido. É a partir do recebimento desse auto de infração que ele vai ter dali para adiante 20 dias para fazer a sua defesa e articular aí com a sua equipe técnica, com o seu advogado, com o seu agrônomo, para ver qual é a melhor estratégia de fazer essa defesa, porque sim, é importante exercer o seu direito de defesa. Nem sempre os autos de infração têm razão, muitas vezes o produtor é injustamente acusado por alguma questão e é importante exercitar o seu direito de defesa. Outro ponto importante que destaquei aqui, que está nesse decreto 12.502, é a questão do efeito suspensivo nos recursos administrativos, ou seja, isso significa que, vamos lá, eu tenho uma decisão numa instância preliminar e eu vou recorrer daquela decisão para uma instância superior. Durante esse tempo vai se ter o efeito suspensivo, ou seja, aquela decisão de primeiro grau da instância inferior, ela não vai ter efeitos imediatos enquanto perdurar aquele recurso que eu apresentar para a instância superior. Muito importante isso, porque afinal de contas nós podemos ter uma decisão de primeiro grau, uma decisão na primeira entrância, e isso pode realmente trazer um prejuízo para o produtor, que vai poder discutir isso em segunda instância e aí exercitar o seu direito, e essa decisão de primeira instância não vai ter efeitos enquanto não se decidir isso em segundo grau, em segunda instância. E outra questão importante, um desconto, está previsto um desconto se porventura o produtor reconhece, sim, cometi aquela infração e quero pagar imediatamente, eu tenho a possibilidade de um desconto de 20%, inclusive um parcelamento de até 5 vezes, muito importante para o produtor que eventualmente dentro da sua estratégia entende que o reconhecimento do cometimento da infração é o melhor dos caminhos, ele pode exercitar então esse seu direito de ter um desconto para o pagamento à vista. Outro ponto importante que eu faço questão de lembrar nesta quinta-feira de feriado é que está se aproximando o lançamento do nosso Plano Safra 2025-2026, que acontece sempre mais ou menos ali pelo início de julho. Nós já estamos aqui
avançados em junho, portanto, em breve teremos o lançamento do nosso novo Plano Safra, que é a política agrícola de crédito e seguro, que vai regulamentar, que vai reger o nosso agronegócio durante o próximo ano agrícola que vai de metade do ano de julho até julho do outro ano, pegando principalmente a safra de verão cheia, do início, a execução da lavoura e a colheita e os atos pós-colheita. Por isso que o ano agrícola brasileiro vai do inverno até o inverno do outro ano. Esse ano um grande desafio, sem dúvida nenhuma, é a questão da equalização dos juros, porque o juro real do Brasil está cada vez mais caro e isso é óbvio que impacta no custo do dinheiro e, consequentemente, impacta no custo da equalização dos juros, que é aquele dinheiro sim que o Tesouro Nacional gasta para deixar esse juro para o agricultor mais reduzido, principalmente agricultores familiares, agricultores pronafianos que precisam de um crédito mais barato. Então ali nós temos uma efetiva participação do Tesouro Nacional para deixar esse juro mais reduzido e não tenho dúvida nenhuma, esse é um dos grandes desafios do Plano Safra 2025-2026, que nós já temos que ter muita atenção, porque em breve ele vai ser lançado e certamente quando ele for lançado nós estaremos aqui discutindo todos os seus impactos. Dito isto, me despeço e até a quinta que vem com o nosso próximo programa para conversar sempre sobre direito e agronegócio. Valeu, Torma! O Agrocultura RS de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá!